A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, sejam bem-vindos para essa primeira aula do nosso último livro das cartas da prisão, que é o livro de Efésios. Esse livro que é um dos mais profundos teologicamente falando das quatro cartas, né, da prisão, que são essas cartas que nós estamos estudando. Nós já estudamos Filemon, nós já estudamos Colossenses e na semana passada nós terminamos o livro de Filipenses, que é a carta da alegria. Então hoje nós entramos no livro de Efésios. Esse livro que contém 6 capítulos, então nós teremos 6 aulas, as próximas 6 aulas, contando com a de hoje, nós estamos no livro ou entraremos no livro de Efésios. A carta aos Efésios, ela foi endereçada para uma igreja que estava em Éfeso. Éfeso era a capital da província romana, então era uma igreja, uma cidade grande, imensa, uma cidade imensa. Só que também na teologia a gente acredita que essa carta, ela também foi escrita para todas as igrejas que ficavam na Ásia Menor. E você, ao longo do estudo, você vai perceber isso. Porque é uma carta que ela não é diretiva apenas no início, né, que Paulo fala aos santos e fiéis de Éfeso, mas ela é uma carta instrutiva e doutrinária para toda a igreja daquela região. A gente acredita que o avivamento que começou em Éfeso, a partir da pregação de Paulo, alcançou algumas outras cidades, como as cidades que nós já falamos. Colossenses, né, a cidade aos Colossos, ou na cidade de Colossos, alcançou Laodiceia e Hierápolis, também que ficava tudo ali bem próximo, né? Tudo ali na região da atual Turquia. Então vamos lá? Pega a sua Bíblia, abra lá na carta de Efésios e vamos a partir do versículo 1. É importante eu lembrar você também que a carta de Efésios, o tema central é a igreja. Então, a igreja em que perspectiva? A igreja na perspectiva da eternidade, tudo aquilo que Deus tem para fazer. Amém? Então, vamos lá? Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo se intitula apóstolo porque ele foi chamado por Jesus como apóstolo, por vontade de Deus, aos santos, todos aqueles que são do Senhor Jesus, que vivem na cidade de Éfeso. E fiéis, ele está falando que vocês são santos, né, Efésios, e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz. A saudação de Paulo geralmente é igual. Então, é uma saudação típica de Paulo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele sauda aquela igreja, né? Ou saúda aquela igreja, ele cumprimenta aquela igreja. Versículo 3. Aqui ele entra E aqui na teologia a gente divide em 3 grandes porções, entre o versículo 3 e o versículo 14, que entre o versículo 3 e 6 é a obra do Pai. Entre o versículo 4 e o versículo 11 é a obra do Filho. E versículo 13 e 14, a obra do Espírito Santo. Então, é como se fosse, queridos, um louvor com foco na obra da Trindade, tá? E algo interessante dessa porção de versículo 3 até o versículo 14, que no grego é uma única frase imensa, com 212 palavras, que se resume em um hino de louvor, né, de saudação, de glorificação, de exaltação mesmo à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então vamos lá comigo, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que também era o Pai, né, é o nosso Pai em Cristo Jesus, também Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Em Cristo nós somos abençoados. Na posição que nós estamos em Cristo, nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais da parte de Deus, o nosso Pai. Versículo 4. Assim como ele nos escolheu. Quem nos escolheu? Deus Pai. Nos escolheu nele. Nele quem? Jesus. Em Cristo nós somos escolhidos por Deus. Antes da fundação do mundo. Essa história já era conhecida até mesmo antes da criação. Irmãos, é muito importante que você entenda que a obra da redenção, a obra de Cristo, ela não foi algo que pegou Deus de surpresa. Nossa, não sabia. Como a gente brinca, nossa, meu eu, não sabia que o homem ia pecar. Deus sabia, Deus é presciente de todas as coisas. Deus sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui exatamente 5 anos, ele sabe de todas as coisas. Então Deus sabia que o homem ia pecar. E ele, antes da fundação do mundo, já tinha bolado, já tinha colocado essa estratégia em ação. Que é qual estratégia? O plano da redenção, de salvação da humanidade, de trazer de resgate
a humanidade de volta para Deus Pai. Então, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Quem te santifica? Quem te torna irrepreensível? Não é você. Nós não damos conta. Eu e você não damos conta de sermos santos e irrepreensíveis. Isso é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na obra da santificação. Então, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou, nos deu um destino, Ele nos escolheu nesse destino. Para o quê? Para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Através de Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. Me lembro de um versículo agora, João capítulo 1, não me lembro o versículo, lembro que está no capítulo 1. O apóstolo, se eu não me engano, versículo 12. Ali o apóstolo João, né, ele escrevendo a carta, né, sua carta, seu evangelho, ele fala lá no versículo 1, todos, pois, quantos o receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos os que creem em teu nome, né, creem no nome de Jesus. Ou seja, a partir de Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Irmãos, existem vários versículos, eu até coloquei um aqui apenas, poderia ler vários, mas fala sobre o poder da adoção de filhos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido. Então vamos continuar. Então, por meio de Jesus Cristo, nós fomos adotados, segundo o consentimento da vontade do Pai. Essa era a vontade pré-existente de Deus, que todo homem, toda a humanidade fosse feita filho de Deus, filhos de Deus, assim como Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele era o unigênito que se transformou em primogênito. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, nunca se esqueça, nós somos criados ou fomos criados para o louvor da glória de Deus. Esse é o principal motivo da nossa existência. Versículo 6, então, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, sem custo para nós no amado. Quem pagou todo o preço da graça foi Jesus, porque Deus não podia simplesmente anular tudo que o homem tinha feito, o pecado e toda a dívida. O Senhor teve, o Pai, Deus Pai, teve que pegar essa dívida e jogar sobre Jesus. Jesus pagar um preço altíssimo, o preço da morte, para que hoje nós recebêssemos gratuitamente a graça que nós temos em Cristo, que é o nosso amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Redenção, nós fomos redimidos. Não existe mais condenação sobre mim, sobre você. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Pelo seu sangue. Lá em Colossenses capítulo 1, nós também estudamos sobre, e é um versículo muito parecido. Se depois você tiver curiosidade, pausa o vídeo, vai lá para Colossenses 1,14. É muito parecido o versículo, para você ver que o apóstolo Paulo, como um pai, inculcava a palavra e as verdades no coração do povo. Na qual temos a redenção pelo seu sangue. Pelo sangue de quem? De Cristo. Quando Cristo se ofereceu como sacrifício definitivo na cruz do Calvário, a partir de Cristo não precisam mais de ordenanças, de sacrifícios anuais, de sacrifícios pelo pecado, porque Ele é o sacrifício definitivo. Ou seja, nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. E a remissão dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós pedimos perdão a Deus e de fato e de verdade o sangue de Jesus nos purifica do pecado, não existe mais condenação sobre nós. Há uma remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça. A riqueza da sua graça quer dizer que não foi em nenhum momento gratuito para Deus. Deus explicou, ou Deus, na verdade, colocou o seu julgamento, o seu juízo sobre Cristo. O penoso trabalho da redenção e da graça foi estabelecida em Cristo. Aleluia. Ô irmãos, se nós entendêssemos o real significado da redenção, nós nunca teríamos um dia só de murmuração. Nós entenderíamos que foi pago um alto preço pelo nosso amado. Versículo 8, que Deus derramou abundantemente, pericel, foi de forma abundante, generosa, foi um transbordar dele, que Deus derramou abundantemente sobre nós, que derramou sobre nós o que? A graça.
em toda sabedoria e prudência. Não foi algo que Deus fez, nossa, aconteceu, o homem pecou, preciso bolar um plano, não. Em toda sabedoria, prudência, presciência de Deus, eu já sabia o que tinha que ser feito e Ele derramou de forma abundante essa graça. É como se não, isso aconteceu, nós o rejeitamos, mas Ele com seu grande amor nos acolheu, e não só nos acolheu, pagou o preço do juízo, para que nós não tivéssemos mais que pagar esse preço, para que não houvesse mais nenhuma condenação, nenhum escrito de dívida contra nós. Amém? Vamos continuar, versículo 9. Desvendando-nos, revelando-nos o mistério da sua vontade. Agora eu quero que você vá lá para Colossenses 1, 26 e 27. Então você vai lá, se você quiser pausar o vídeo, que fala justamente o que nós estamos vendo lá. Então, o mistério que estivera, versículo 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, que somos nós, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Que mistério é esse que Paulo fala? Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Então volta lá. Versículo 9. Desvendando-nos ou revelando-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que Ele cumpriu em Cristo. Que propósito é esse? De resgate da humanidade. Nós antes éramos afastados de Deus por causa do pecado, mas em Cristo Ele nos aproximou, Ele nos reconciliou com Deus, Ele se fez um novo e vivo caminho que nos conduz. João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então o Senhor, segundo o bom propósito que Ele colocou sobre Cristo, de fazer também convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus, todas as coisas estão debaixo da administração de Deus, nada foge ao controle dele. Tem muita gente que se questiona diante de todas as situações, a maldade só existe porque um dia Satanás caiu e implementou o pecado através de Adão e Eva, mas Deus, no seu cumprimento da sua vontade, do seu beneplácito, fez convergir em Jesus, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas. Cristo é o ápice da história da humanidade. Todas as coisas apontam para Ele, desde Gênesis a Apocalipse. Cristo é o alvo, Cristo é o ápice de toda a história de toda a humanidade. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nele, quem? Em Jesus, digo, no qual fomos também feitos herança. Nós somos a herança de Cristo, nós somos o fruto do trabalho penoso de Cristo, predestinados, ou seja, nós temos um destino, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o seu conselho, conforme a sua soberania. Todas as coisas estão debaixo do domínio do nosso Deus e Pai. Aleluia. Versículo 12, qual que é o propósito disso tudo? O propósito é para sermos o louvor da sua glória. O nosso propósito é glorificá-lo, é louvá-lo, é celebrá-lo, é adorá-lo. Esse é o nosso propósito. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Nesse aqui há dois aspectos. Nós esperamos que Cristo venha em nosso socorro, mas também nós esperamos com expectativa a volta do nosso Senhor. Nós amamos a volta do nosso Senhor, esse tem que ser o nosso maior e mais intenso desejo. Amém? Versículo 13. Em quem também vós quem? Gentios. Eu sou judeu, mas judeu não é o que é exteriormente, nós já aprendemos isso nas últimas aulas, mas é aquele que é no coração, circuncisão, né? Se você não estudou as outras aulas, estude para que você entenda todo o contexto. Amém? Então, em quem também nós, né, que somos os gentios, depois que ouviste a palavra da verdade, que palavra da verdade é essa? Ele explica, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, querido, fostes selados. Nós fomos selados com o Espírito Santo. O selo é a garantia de que Cristo voltará. O Espírito Santo é a garantia, ele é o selo sobre nós. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Pois fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? Joel, Ezequiel, Jeremias, todos prometeram. E aqui se cumpre a promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia de que Jesus vai voltar.
tocar, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Me lembro de um versículo aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro falando: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode te tocar, querido, se não passar pela permissão de Deus. Assim como esse tablet é meu e eu só o entrego a quem eu quero, nós somos propriedade exclusiva de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Até o resgate da sua propriedade. Versículo 15. Outra porção aqui agora da carta, né? Porque você sabe que eu já expliquei isso para vocês. A Bíblia ela não foi escrita em capítulos e versículos. Isso veio lá a partir do século XVI. Então é uma carta contínua que Paulo está escrevendo, mas ele entra em uma nova porção aqui agora, um momento de oração pelos irmãos que estão, né, recebendo essa carta. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele é um pai, um pastor que ora pela igreja. Versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda, vos presenteie com o espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês enxerguem com olhos espirituais, no pleno conhecimento. A raiz grega aqui não é conhecimento de saber, que eu sei que isso é um copo, é um conhecimento íntimo e profundo, de alguém que conhece profundamente no coração. É isso que ele está falando. O pleno conhecimento dele, que vocês sejam íntimos do Senhor, que vocês tenham uma experiência diária e contínua com ele, iluminando os olhos do vosso coração, a parte mais interior do nosso ser, para saberdes, para perceberdes, para conhecerdes qual é a esperança da vossa vocação, do vosso chamado, e também qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós somos a herança do Senhor, o qual a suprema grandeza do seu poder. Nós precisamos conhecer o poder de Deus, que é um poder indestrutível, indescritível, inenarrável. Esse é o poder do nosso Deus. Versículo 18. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos? Segundo a eficácia desse poder, não existe poder igual ou semelhante ao nosso Deus. E esse poder ele exerceu onde? Versículo 20. Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. E não apenas isso, fazendo-o se assentar à sua direita nos lugares celestiais. Nós já falamos de onde Paulo tira isso aqui. Está lá em Salmo 110, versículo 1, onde o grande rei Davi, ele fala: o meu Senhor, né? O Senhor, que é Deus Pai, disse ao meu Senhor, que é Jesus: assenta-te à minha direita. Foi de lá que Paulo tirou. Então vamos lá, versículo 21. Acima de todo principado, potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O que ele está falando? Que o Senhor Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas, nada está acima do nosso Senhor Jesus, porque ele e o Pai têm a mesma autoridade. Versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Salmo 110 também fala isso, até que todos os seus inimigos estejam por estrado dos teus pés. Ele também tirou de Salmo 110. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, a autoridade de Jesus é a maior. O deu à igreja, deu Jesus a nós, a igreja, como um presente lindo e maravilhoso, e o estabeleceu como cabeça. Versículo 23, a qual a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Uau! O que o apóstolo Paulo está falando? Irmãos, isso é revelativo, isso é revelação dada pelo Espírito Santo. Ninguém consegue entender o poder de Deus, a obra de Jesus, se isso não for dado pelo Espírito. Se você ainda não entendeu, peça, ore por isso. Fala: Espírito Santo, me revela Jesus, me revela a obra do Senhor, me revela o poder, me revela que eu sou uma herança, revela-me a obra redentora de Cristo e quem Cristo é na minha vida. Amém, queridos? Leia quantas vezes você conseguir, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, leia Efésios de forma massiva e intensa, para que quando nós passarmos por cada capítulo do nosso estudo, você consiga entender de forma mais clara. E eu oro para que o Senhor traga espírito de sabedoria e de revelação sobre você. Recebe o meu abraço e que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.